há de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não consegue levar, mas que o rio carrega pra lá e pra cá. Vi uma sereia no rio que ninguém nunca enxergou. Seu cabelo era preto, negra pele sua cor. A sereia queria cantar, mas calaram sua voz. A sereia queria cantar, mas calaram sua voz. Ela fugiu triste a chorar, mas um dia ela vai voltar. Ela fugiu triste a chorar, mas um dia ela vai voltar. Sereia, canta. Sereia, canta. Ela fugiu triste a chorar, mas um dia ela vai voltar. Ela fugiu triste a chorar, mas um dia ela vai voltar. Pessoal de Belém, do Pará, da Amazônia e do Brasil. Meu nome é Leonardo Vitor, estamos mais uma vez aqui no Estúdio Toca em Belém do Pará. Estamos apresentando para vocês mais um episódio do podcast, o Pod Toca. E aqui na minha frente, um dos artistas que eu posso considerar assim, da nova safra da música paraense brasileira, que está apresentando o seu trabalho a partir de uma leitura ou releitura, pode dizer assim, do carimbó. Tu faz uma releitura ou uma leitura do carimbó? Acho que é uma leitura mesmo. Uma leitura do carimbó, muito bem. E que vê para nós aqui no estúdio com grande satisfação. Eu posso dizer assim que eu estou pessoalmente muito emocionado de estar aqui na frente do Iris, da Selva, e da companheira que trabalha com ele no projeto, que é a Karina Dias, que também é atriz, professora e trabalha também na comunicação, para a gente fazer esse bate-papo falando sobre todos os projetos e trabalhos que já foram realizados, que ainda vão ser realizados também com o Iris, e também das perspectivas sobre cena cultural em Belém, no Pará, no Brasil, na Amazônia, como se posicionar agora nesse momento tão importante, né, da nossa trajetória social, política também, cultural no Brasil, né? Então, por favor, Iris, se apresente aí, quem é você, o nosso público. Você pode dar para aquela câmera ali e falar com a galera. Eu queria fazer essa pergunta. Vamos lá. Então, eu sou Iris, e sou Iris da Selva também. Eu sou um artista trans não binário de Belém do Pará e de Coraci. Eu gosto de falar de Coraci porque eu saí de Coraci para ir para São Paulo. Então, eu nem conhecia Belém, agora que eu conheço Belém. Enfim, tô fazendo muitas coisas. Tô misturando aí carimbó com MPB, mas é um pouco mais profundo e eu espero trazer essas reflexões e compartilhar com vocês esse trajeto até agora. Bacana. Karina, também, né? Diga aí. Eu me chamo Karina Dias, né? Eu sou professora de letras. Essa é a minha primeira formação e caminho na vida. Ela que abriu, assim, né? Essa profissão abriu as portas para o teatro, para a música, junto com o Iris, né? Eu sou uma atriz
em andamento, em construção, e professora. Acho que são os meus 2 pilares assim, de trabalho e de vida. Pode crer. Então, cara, vamos começar a nossa entrevista. Eu tenho o primeiro bloco aqui de algumas perguntas que servem para ambas, né? Para o Iris e para a Karina aqui, né? Início de carreira, entre linhas da vida artística, né? Eu adorei teu release, tu mandaste para mim, eu achei assim extremamente poético. Poucos artistas têm essa capacidade de envolver num release, principalmente na área da música, né? Ou os caras são muito técnicos e dizer, somos isso, fizemos isso e gostamos disso. Às vezes a sinceridade até é útil. Para algumas bandas isso é ótimo também. Como já vieram aqui outras bandas, eu exaltei isso. Mas acho que para alguns artistas, que é o caso do teu caso, não pode só aparecer uma coisa direta. Tem que ter toda uma profundidade, porque eu sinto que isso é necessário, saca? Então eu usei uma coisa do teu release, né? Eu te falando agora, que é entre linhas da vida artística. E a primeira pergunta, dentro desse processo, né, de formação que tu tem, de profundidade dessa linha da vida, é a tua formação pessoal e a vida artística e a tua descoberta sobre o ofício na arte. Quando é que começa isso? Quando é que tu tem esse desenvolvimento? Quando é que tu desperta para isso? Diz aí pro pessoal. Então, sabe quando uma coisa está muito na tua cara, mas tu não quer ver? Tipo assim, eu lembro que a minha mãe, ela sempre vislumbrou essa coisa da universidade. Isso é uma coisa muito comum, né? Tipo, assim, nossos pais querendo que a gente seja na universidade, se forme. E eu sempre gostei de música desde criança, porque minha família era da igreja, então a minha referência era essa. Meus familiares, meus primos, tios e tias tocando. E eu sempre achei legal, corria pela igreja, ouvia as coisas. E sempre tive a música por perto, né? E sempre gostei de estudar também. Então minha mãe sempre visualizava uma coisa assim, tipo, muito grande, tipo, quer ser advogado, essas coisas assim. Aquela história, né, que a gente já sabe. E eu também, e sempre escutava, né, de muitas pessoas aquela coisa do hobby, né? Hobby, tem que ser hobby, cuidado, tem que ser hobby. Então eu sempre deixava de lado. Sempre trouxe a música comigo, sempre gostei de instrumentos. O violão foi logo, né, o que chegou para mim, me cativou. E na adolescência, nos 13, 14 anos, já compunha desde os 9 anos, eu componho desde muito tempo, assim, antes de tocar violão. E a minha mãe também sempre me influenciou, mas ela sempre dizia assim, não tem que ser... Não quero queimar minha mãe, tá bom? Mas a gente sempre... Mas a história é essa, assim, né? Então eu meio que negava isso. Não pode ser música. Não quero. Então eu fui fazer história. Eu fiz história a primeira vez no Rio Grande do Sul. E, enfim, posso contar como eu cheguei lá? Ou é muito Sim, tempo? Com certeza. A gente tá muito curioso pra saber como é que foi, então, essa mudança de Belém, daqui de Coraci pra lá, pro Rio Grande do Sul. De Coraci direto pro centro de São Paulo. Eu estava vivendo um processo, 13, 14 anos, dessa descoberta da sexualidade. Então foi muito difícil, porque deu de cara com os valores cristãos assim da igreja. Naquela época era muito forte para mim. Então eu sentia que eu precisava ir embora de alguma forma, sabe? Eu tinha que ir embora porque eu não sabia lidar com esse impacto, sabe? Com esses conflitos com a família e ameaças, sabe? Então era bem complicado. Então eu fiz uma viagem para São Paulo para visitar minha tia, sei lá, eu tinha uns 15, 16 anos, e aí eu falei, visitei lá, eu adorei, quero ir embora. Aí esperei passar um ano e fui fazer o 3º ano do médio lá. E a música sempre falando sobre aquilo que eu estava vivendo, eu estava compondo, falando sobre o que eu estava vivendo. Enfim, passei esse ano em São Paulo, estudei lá o 3º ano do médio e joguei no SISU, né? Pro Rio Grande do Sul, que eu tinha uma amiga que morava lá. Queria ir para mais longe também, porque ainda tava com a minha família, né? Fui para São Paulo, mas ainda tava com a minha família. E aí passei. E fui para Rio Grande, que é extremo sul do Brasil, tipo, bem perto de Pelotas. E fiquei lá 3 anos. E nesse tempo que eu fiquei em Pelotas, que fiquei em Rio Grande, quer dizer, fazendo história, eu sentia que as pessoas não me conheciam pelo curso que eu fazia, me conheciam por causa que eu ficava com violão pela universidade, tocando com as pessoas e compondo. Pode crer. E aí, quando eu percebi, no final do 1º ano lá, eu percebi que... Falei, caramba,
eu acho que é isso mesmo, é música. Não era história. Era história, eu quero fazer outro tipo de história, não é essa história. Eu quero narrar a minha própria história, né? Porra, a não partir era da isso. música, né? E aí, fazendo as músicas e tudo mais. E eu lembro. Só que eu tava preso a isso, sabe? Caramba, mas já tô um ano aqui, por que eu não faço mais um? Pô, já tô 2, por que eu não faço mais um? Aí, me formar logo, só que eu não consegui. No 3º ano, eu decidi que eu ia voltar pra casa, porque eu entendi, numa apresentação, inclusive autoral lá, tinha várias mulheres tocando músicas autorais, me chamaram pra tocar também, e aí eu toquei as minhas músicas. Foi a primeira vez que eu subi num palco tocando as minhas músicas e que eu vi que as pessoas estavam conectadas com aquilo. Os meus amigos sabiam cantar tudinho. Pode crer. E aí eu entendi alguma coisa ali na hora. Pô, isso aqui, eu sei fazer isso. Eu sei lidar com as pessoas nesse lugar. Sabe? Algo que eu senti, não que eu pensei na hora, mas eu senti algo, uma magia, sabe? Eu falei, não, eu vou pra casa. Vou voltar pra casa. Eu preciso primeiro de uma identidade, né? E eu tô sem a minha identidade de Belém. Eu saí muito na correria, não sabia o que eu queria. E eu quero música ao mesmo tempo. Então eu preciso encontrar essa identidade novamente. Só que através da música. Então, que música que existe lá que pode me fazer voltar? E essa é uma pergunta, né, cara? Porque assim, lá no Rio Grande do Sul, tu tava tocando carimbó já? Não. Tava tocando a música popular brasileira mesmo. Tu fazia esse... Era essa a minha agonia. Tua agonia, porque né? eu tinha essa referência da MPB, já tocava e tal. Mas eu não queria... Eu sentia assim, poxa, eu não quero que as pessoas me olhem e achem que eu sou de qualquer lugar. Sabe? Eu quero ter uma identidade, eu quero que as pessoas saibam que eu sou lá de Belém, que eu sou do Pará, que eu sou da Amazônia, eu quero isso. Mas eu não posso simplesmente me apropriar. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, eu não posso simplesmente me apropriar de alguma coisa sem resgatar, sem estar lá. Eu sentia isso, sabe? Eu preciso voltar para casa para saber de que forma eu vou entender esse processo. Pode crer. E aí foi essa minha sabe? Minha dica. Isso foi mais ou menos em que ano, Iris? Isso foi 2016. Pô, numa época bem forte da musicalidade, da arte paraense pro Brasil, né, cara? A gente tá até comentando isso, tem algo em comum, né, da nossa relação, que foi as mentorias da Cirrasgo, todo aquele processo no ano passado, né, 2020. E teve uma conversa sobre isso, que eu até suscitei lá pro Damaso. Eu falei, cara, teve um período que vocês colocaram o Pará como moda no Brasil. Tinha novela da Globo, falar do Pará, tinha pauta no Jornal Nacional, sabe, nos Fantásticos, tinha artista, a Gabi, né? Foi nessa época, assim, 2016, que tava muito forte isso, falando, respirando o Brasil mesmo, olhando pra cá, né? E isso é um movimento interessante, né? Eu posso te dar um testemunho disso, claro, também, de coisa parecida. A gente viajou para o Rio de Janeiro em 2018 para gravar o disco da Mobile lá. E a ideia que o André, na época, tinha era de ficar no Rio para tocar. Porque qual é a nossa visão do Sudeste, do Sul do Brasil? Que lá tudo funciona. A gente tem um custo Amazônia. Esse já foi até uma análise discursiva aqui no nosso podcast, assim, de várias entrevistas comentar sobre isso, que impede a gente de crescer às vezes. Determinados gêneros musicais são impedidos de crescer porque tem um custo por trás disso, que a gente não consegue manter, que é comprar equipamentos, né, garantia Sim. de mudança, de atualização, de coisas, de tecnologia da música, que é complicado. E a gente sempre pensa que lá tudo vai funcionar. Só que quando a gente chega lá, também tá muito... Tá assim, a gente olha para cá de volta, tipo, cara, o foco era voltar mesmo. Esse movimento sazonal deu na minha cabeça, deu na cabeça do André, toda Mobile, assim, tipo, cara, a gente tem que voltar para Belém, porque é aqui que o negócio é aqui que o negócio vai ser bom pra gente, sabe? Quanto mais a gente trouxer coisas daqui lá para fora, mais abertura a gente vai ter. Então foi um movimento, eu posso dizer, é um testemunho meu, assim, em relação ao que tu tá dizendo, porque de certa maneira bateu em nós também esse incômodo. Claro, de maneiras completamente diferentes, situações completamente diferentes, né? Sim. Mas esse incômodo fez com que a gente se dedicasse, se preocupasse mais com a cultura local do nosso estado, sabe? A gente voltou para cá com
com uma maturidade, vou dizer, essa é a verdade, né? A gente voltou com uma maturidade, assim, tremenda, sabe? Tipo, mano, é isso. Vamos participar mais, vamos entrar mais nesse circuito, vamos conhecer mais as pessoas. E foi isso, cara. Quem trouxe você até mim foi o Alexandre Brandão. Fosse na casa dele, lá na Mauriti, né, com o Davi Paz. O Davi Paz gravou o disco da Mob. Ele que conheceu, tipo... Sim. Isso tudo foi a conversa que a gente teve no Rio, saca? A gente ligou, a gente teve uma videochamada com o Miranda tava vivo na época ainda. Né, a gente teve uma videochamada com ele ali, no telefone, lá no estúdio, ele conversou com a gente, falou, pô, vocês são demais, vocês vieram lá de Belém pra gravar aí. Pô, só por isso já mereciam... No Circo Voador, vocês já mereciam estar, não sei o quê, porque vocês saíram de lá pra cá e tal. Eu falei, pois é, mas a gente chegou aqui e se desencantou com o negócio. Sei lá, às vezes é muita novela da Globo na nossa cabeça que a gente fica com uma mentalidade de que o Sudeste vai mudar a nossa vida. Às vezes não é, a gente tem que voltar pra cá, né? E foi mais ou menos isso. Só pra encerrar meu testemunho. Tô emocionada agora. A gente fica, cara, brilho nos olhos, porque são coisas que a gente se reconhece, sabe? Foi isso mesmo, cara. Tô querendo chorar aqui. Foi isso mesmo. Mas é isso. E é isso. Então, poxa, eu quero deixar só meu testemunho aqui pra vocês, não vou mais falar, não vou mais incomodar também. Então, cara, é isso que te fez voltar. Mas e aí, quando tu voltaste em Belém, tu já tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tava com uns 20 e poucos já? Eu saí de lá aqui com 17... me perdi um pouco nessa época aí, da idade. 19 para 20 anos. 20 e tal. E aí a família... Como é que foi essa recepção? Eu decidi, eu falei, bom, tá decidido. Não vou terminar. Aí todo mundo vem, pô, você faltava um ano. Não é assim universidade, meu filho. Negócio de falar, falta um ano, às vezes falta 2, 3. Pública? Pior, né? A gente sabe que é isso. Não era assim, não. Tinha disciplina que eu tinha, né, reprovado, então ia voltar a fazer. Tinha o TCC, né, que é o terror. Eu ficava apavorado só de pensar nisso. Então eu falava, pô, por que eu tô apavorado, gente? Eu vou fazer o que eu tô afim. E aí, só que eu demorei pra tomar essa decisão também. Foi aquela negação, né? Sim. E aí quando eu volto, né, eu conversei muito com a minha mãe, assim, porque ela era a pessoa também que esperava isso, né? Pô, o diploma. Eu falei, mãe, não dá. E ela, não. Eu prefiro te ver feliz. E é isso que tu quer, então volta e reconstrói tudo. Porra, pode crer. Beleza, aí eu fiquei, recebi o apoio da minha mãe, chorando aqui. Deu um abraço. Qual é o nome dela? É a Paty. Dona Paty, muito obrigado por ter dado esse apoio, viu? Ela não vai gostar de Dona Paty, porque ela é louca, assim. Ah, é? 1000 graus, minha mãe. Mas ela me apoiou muito. Eu sou muito grato a ela por isso. E aí eu voltei com a cabeça atenta, sabe? Eu voltei com a cabeça, com um olhar, assim, mais atento. E voltei sem nada, assim, né? Não tinha diploma, não tinha uma perspectiva de trabalho. Voltei para casa da minha avó, que é onde eu moro até hoje, com ela. E comecei a participar. Na verdade, eu não comecei a participar. Comecei a fazer uma oficina lá no Corvo Velho. Os caminhos vão se abrindo. É impressionante quando a gente vai mentalizando as coisas, os caminhos vão se abrindo. E aí eu fui no Corvo Velho, fiz uma oficina de vivência de carimbó com o Luizinho, lá do Coisas de Negro, que toca banjo louco. E aí eu não sabia o que era vivência de carimbó. E ele até falou na primeira vez, ele disse, por que eu não coloquei oficina de carimbó? Porque o carimbó é uma vivência. Um dia eu tava lá no... Ele falou, né? Eu tava em Marapanim e organizei uma oficina com as crianças e percebi que tava passando uma semana e os meninos não tinham pegado ainda o que eu queria. Aí o mestre chegou pra mim e falou assim, meu filho, isso é vivência, eles estão vivenciando. Não vai aprender em uma semana isso aqui. Eles são do processo. É isso que é a vivência. Aí ele falou e trouxe o nome da oficina pra justamente dizer pra gente isso, vocês não vão aprender uma parada aqui porque vocês estão treinando 3 semanas. Não, mas vocês vão vivenciar um pouco do processo e continuarem, se quiserem continuar tocando. A gente fez uma vivência no corimbó, nas maracas e no banjo. Aí o banjo já tava ali, né, meio que já tem uma intimidade com as cordas, então eu já senti logo essa aproximação. E a partir dali eu conheci o Ariel Silva, que estava lá no apoio na oficina, que toca banjo, né? Uhum. E o Ariel, a gente voltava para Coraci no Coab, aí ele falava assim, ele é poucas palavras, o Ariel, e tu toca violão, é? Eu toco. Tu quer entrar pra minha banda de carimbó? Aí eu fiquei muito feliz, porque ninguém nunca me chama pra banda, sabe? Que legal, um grupo de carimbó. Aí ele,
sabe solar? Eu falei, Ih, aprende. Aí eu falei, pode crer. Foi abrindo a cabeça assim. Aí a gente, depois dessa conversa, isso foi 2017, a gente só foi se encontrar de novo no final de 2017, já pra 2018, que foi quando eu disse, falei, e aí, mano, vai rolar? Ele, chega, vai ter um ensaio. Aí a gente ensaiou. Nesse momento que eu encontrei eles, assim, do Batucada Misteriosa, que eu entrei pro grupo, foi que eu conheci o universo do carimbó e coracia, assim, todas as vivências com os mestres e até a parada da construção de instrumentos, de capacete de moto, toda eu fiquei vislumbrada com isso. E fui vivenciando o processo. Vivenciando. Não estava compondo ainda, mas estava tocando, estava assimilando as coisas, sabe? E foi por aí, assim, que começou. Conheceu a galera do Rai, de Coraci aí? Conheci. Nesse que é o pai trânsito, do Ariel, inclusive. Que é o pai do Ariel, sim. Mas aí, essa relação, cara, com Coisa de Negro, ela se dá... Porque tu já tem uma carga, né? Fortíssima. Tu já vem do sul do Brasil com esse propósito e tal. E essa relação da vivência, como é que ela se estabelece lá no Coisa de Negro, lá em Coraci? É aquele espaço mesmo ou não? Tu tem esse trânsito, tu viaja pro interior, tu vai pro Salgado? Não. Como é que foi isso? Não aconteceu dessa forma. Eu fiquei ali conhecendo os mestres da o quê? Segunda geração, é isso? Acho que a Bruna sabe responder melhor isso. Acho que eles são da segunda geração do carimbó. Tem uma geração A gente é da quarta geração. E a aí, Bruna Suelen. Bruna Suelen. Eu vou mandar um abraço pra Bruna. A Bruna também é contemporânea minha e da Karina também. A Bruna, pra você ter uma ideia, só pra não te cortar um pouco, só pra fazer um parênteses aqui. Bruna, muito obrigado, cara. A gente é amigo de ensino médio. Eu e a Então Bruna. ela deve ter um monte de história. E nós dois temos muita história. Da UFPA, depois de se reencontra na UFPA. Amiga! Se abraça bem aí. Bruna. Produz os eventos lá culturais. Eu e ela, assim, ela sempre engajada nessa construção. E eu mais porra louca, né, do Rock Guamá, e falei, não, bora fazer. Que foi a Convergência em 2012, que rolou na capela, a roda de carimbó lá, que foi a primeira assim, iniciativa que eu tive, inclusive parceria com ela, sabe? Assim, ela adorou, foi foda. E, pô, a gente se reencontrou de novo, né? Ela tem um Curimba Meu Filho. Assista Curimba Meu Filho, que é o podcast de carimbó dela, junto com o Matheus Leão também. Muito bom. Vou indicar aqui pra você que tá aqui assistindo o Pode Toca, por favor, assista também Curimba Meu Filho. É ótimo, também recomendo. Maravilhoso. É um documento, assim, incrível. Sim, toda uma vamos lá. história do carimbó ali. Beleza. E... O que eu tava falando? Ah, tá. Com esse encontro com os mestres... com o mestre Rai... Foi acontecendo também, eu me aproximei do mestre Tomás, frequentei um pouco a casa dele por um tempo, porque lá que eles construíam os banjos, com o mestre Ney Lima também. Então eu ficava lá, observava, né? Porque comecei a entender que era sobre observar, não era para ficar... Não vai ter uma aula de... Não era assim, era a gente tá lá vivenciando mesmo, Sim. Criando uma amizade com os mestres, e era isso que eu fui entendendo. E aí, com o corpo totalmente imerso nessa vivência, as coisas iam acontecendo. O inconsciente capta coisas que o consciente não percebe. Então, no momento da composição, aquilo vem à tona, né? Começa a vir as experiências. Então, eu fui fazendo esse processo. Mas não fui pro interior. Agora que eu tô nesse planejamento de viajar para o interior para conhecer alguns mestres, né? Conhecer essas referências, tipo o mestre de Quinho, por exemplo, lá do Marajó, que é uma grande referência para o meu trabalho, que toca com violão, né? Uhum. E aí eu tô nesse planejamento de conhecer ele. Então é um sonho também, é mais um sonho. Mais um sonho. Poxa, Iris, estamos encerrando já o primeiro bloco. Eu quero fazer só uma última perguntinha. Posso, Leandro? Posso? Só para encerrar. Que é, para encerrar o nosso primeiro bloco, os encontros musicais do gênero MPB e da música tradicional. Era isso que eu queria dizer. Porque aí já vem logo em seguida. Porque quando tu volta para Belém, então quer dizer, né? Tu te reencontra, na verdade, artisticamente com a localização aqui do carimbó. Mas tu já traz uma bagagem, né, de experiência. Sim. Com o Rio Grande do Sul, tocando, sendo visualizada lá, também criando essa identificação com a música popular brasileira, né?
A partir daí, essa é uma pergunta que eu quero fazer. Tu tens essa convergência, tu acaba criando isso ou tu substitui? Ou tu cria essa cisão? Como é que é esse processo de relação do carimbó, trazendo esse carimbó para uma música popular brasileira? Porque a música popular brasileira, ela tem uma estética, né? Ela tem um jeito de se cantar, de se falar. A gente já sabe disso porque são anos e anos aí de formação da música brasileira, a gente sabe que existe um padrão. Mas o carimbó, ele é um estilo muito solto, né? Tipo, tem os mestres, como você falou, da vivência, é muito ligado a isso. Como é que dá essa fusão? Como é que consegue construir essa estética dentro dessa relação entre MPB e carimbó? Eu lembro que uma vez eu tava conversando com o Yuri, que ele é do Batucada também, ele é percussionista e banjista também, né? Que agora ele toca banjo. Ele falou assim, eu falei pra ele assim, ó, eu tô querendo compor e tal, mas não tô conseguindo compor parecido com carimbó. Aí ele falou assim, mas por que tu quer compor parecido com carimbó? Né? Tu tá na tua realidade, tipo assim, eu falei parecido com carimbó, com as letras parecidas com carimbó, né? Aí ele falou, mas tu não pode falar como mestre se tu é o Íris, tipo, se tu tá vivendo aqui na realidade urbana, tu tem que, não te preocupa com isso, faz o que tu faz. E aí eu fiquei assim, na porra, aquele óbvio que a gente precisa escutar. E aí, depois disso eu entrei nos processos de composição, ou já estava acontecendo, enfim, já estava tudo acontecendo. Deixa eu me lembrar aqui qual parte que eu parei, só pra me situar. Não foi uma coisa planejada, sabe? Eu só queria encontrar minha identidade daqui. Eu sentia que só com a MPB, só cantando as músicas que eu cantava, eu não trazia uma linguagem sonora e até mesmo na escrita, sabe? Eu sentia que eu queria essa profundidade do lugar. Era isso, essa era a única coisa que eu planejava assim na minha cabeça, mas eu não pensei em mudar nada. Eu só entendi que eu podia cantar carimbó com a minha voz, sendo quem eu sou, tocar banjo também, ocupar um lugar ali do banjo, porque é um lugar muito ocupado por homens, dificilmente ver mulheres tocando banjo, ou pessoas trans também, mais difícil. Então, ou é tão difícil quanto ver mulheres tocando banjo. Eu só entendi que eu podia ocupar esse espaço, entende? E eu não tinha noção de que isso era algo importante, sabe? Eu sabia que era importante porque era o que eu queria fazer, mas não que era algo que estava sendo algo importante, ou enfim. Eu lembro que quando eu cantei a primeira vez Invernada Marajoara, que eu coloquei no Instagram, eu sempre fazia uns vídeos pequenos assim, interpretando várias músicas aí, releituras, tem também releituras. E aí eu peguei essa de Invernada que eu ouvi a primeira vez e falei, caraca, que lindo, esse carimbó é lindo. Eu só tinha escutado, né, as músicas mais a gente tá acostumado a ouvir, mas não tinha escutado esse ainda. E aí eu vi, falei, vou fazer um vídeo aqui, jogar no Instagram e jogar no Facebook. E joguei. E viralizou lá no Facebook. Eu lembro que na época tinha 50 mil, não sei o que. Eu falei, caramba, um monte de gente viu. E milhares de comentários. Eu falei, gente, mas eu não tinha noção disso. Né? Eu falei, pô, eu só tava interpretando mais uma música. Aí eu peguei uma de São João, igual a nuvem flutuando pelos... Tipo, cantando com esse jeito meio MPB. Né? Saca? Mas não era porque eu queria modificar a música necessariamente. Eu só queria cantar do jeito que eu faço, entende? E aí foi muito elogiado, assim, as pessoas compartilharam muito e vieram falar comigo. Aí eu falei, caraca, tipo, mas... Encontrou, então... Eu falei, legal, não sabia que era, né, tinha essa força, assim. E aí, tocando na roda de carimbó, eu percebi que a galera gostava muito, sabe? Quando eu ia tocar, quando chegava o meu momento de tocar. Eu falava, pô, a galera curte mesmo, sabe? E aí eu começava a puxar as músicas dos mestres. E eu lembro que nesse ano eu fiz uma prova da IMUFPA, do técnico, para começar a fazer o curso de canto, né? E aí foi uma outra, já me levou minha cabeça para outro lugar também. Beleza. Mas sem aquele preconceito, eu tentei olhar de uma forma sensível, assim. Essa coisa de... O carimbó não precisa ser cantado de uma forma certa. O carimbó é muito generoso, muito, muito livre. Então, eu posso estar ali cantando
a partir do meu lugar, da minha vivência, e se eu quiser cantar super afinado, eu também entendo que o mestre quer cantar do jeito dele, sabe? E tá lindo, porque é lindo o carimbó assim também. Ele é rústico, mas ele também pode ser refinado, mas ele pode ser as duas coisas. E o mestre, que é rústico, pode ser refinado também. Saca? Tipo, então não tem essa... Só pegar um pouquinho de água. Pode, vamos aqui. Eu tô meio... Pode ser também um ar-condicionado, também, tá em cima do ar-condicionado. Um pigarro Deixa e eu tal. pegar aqui. Opa. Colocar um pouquinho aqui também, que tá aí a Também. Karina dividida no mesmo. Karina, Obrigada. diz quando chega, tá? Tá bom. Tá bom. Então é isso. Olha, eu queria deixar essa parte pro segundo bloco, que é a questão, por exemplo, da vocalização, das mudanças do vocal. Pra gente encerrar o primeiro bloco, a gente fazer mais uma música para mostrar para nós um exemplo disso, dessa relação. Uma música que tenha realmente essa construção mais profunda entre essa construção da MPB, no caso da letra, né? E é realmente perceptível isso, na maneira que tu constrói os teus versos, né? E o carimbó, cara. Tem um cruzamento muito legal disso, muito perfeito, muito harmônico isso, que é profundo isso. Traz uma carga, um sentimentalismo que é único, que é só teu mesmo, cara. Vamos mostrar pra gente aí? Vamos fazer? Vamos lá. A sereia queria cantar, mas calaram sua voz. A sereia queria cantar, mas calaram. Navego a mil no som do violão, vem chegando lá do rio, minha inspiração. Não sei onde esqueci o tom do coração, mas vem chegando lá do rio a minha canção. Chegou, chegou, chegou cantando, lá vem, lá vem, lá vem de azul me levar pra ilha escondida dentro de mim. Eu nasci do riacho, desemboquei no rio, mãe do corpo das águas, vou conduzindo navios. A beira de minha saia é o quebrar da maré, eu transmuto a dor em fé. Venha no entardecer, se envolver em minhas mãos. Eu sou água, mas guardo segredos de trovão. E eu trago arco-íris na chuva, sou os seis do mar. Não se esqueça, Odoiá. Chegou, chegou, chegou cantando,
Então vamos lá, acabamos de encerrar mais um momento musical, né? Estamos aqui. Vamos continuar agora nosso segundo bloco, Iris, e eu queria fazer um pouco dessa relação. Voltando a entrevistas anteriores que a gente já teve aqui, esse foi o mês da Budocaus, né? No Pode Toca, né? E a galera toda veio aqui. E aí tem 2 entrevistas que eu achei interessante de fazer um cruzamento com a nossa agora, que é com o Jeff Moraes e o Raidol, que também foram gravados lá, né, na Budocaus. Inclusive, um abraço, Marcel Barreto, mais uma vez. Também produziu o teu trabalho, Iris? Sim, Produziu? sim, produz ainda. Produz ainda, né? Que ótimo, que bom, cara. Que bom. E teve uma coisa, cara, que me deixou muito curioso e eu queria saber, e de vocês dois, né, tipo, da Karina e de ti, e nesse aspecto. O Raidol, ele se considera um multiartista. Ele tem uma centralidade no controle criativo dele, que faz com que ele possa transitar por diversos meios da arte, se colocando como o artista, Raidol. Tipo, ele trabalha no design, da moda, né, no sentido da formação identitária, né, dele também, da defesa, inclusive, como um instrumento até artístico, mas também está no teatro, também está na música. E aí, tu te considera um multiartista? Ou um artista multimídia, que já seria o caso do Jeff, né, que é apresentador, produtor de conteúdo, ele está em todos os processos, também no cinema, ele também está fazendo... Tu tem essa pretensão de também chegar nesses lugares ou não? Como é que é? Eu me considero multiartista. Uhum. Acho que multimídia... Bora ver o que pode acontecer, né? Mas multiartista é mais a minha realidade agora, justamente porque eu conheci a Karina no teatro, fui pro teatro, então gosto de sonoplastia, mas também tenho interesse por atuação, mas ainda não. E eu nem digo só multiarte no sentido de teatro, música. Eu gosto muito de artesanato também. Eu preciso, sabe, fazer. Sim. Eu tenho trabalho com cadernos, já estou fazendo até oficina de cartonagem lá no Fundo Velho. Então, tipo, eu gosto dessas artes, eu gosto de tudo que envolve construir alguma coisa. Eu gosto de parcerias, assim, por exemplo, eu gosto de outros gêneros, né? Eu não gosto de ficar só fazendo uma coisa, eu gosto de experimentar coisas novas, de compor junto, de compor separado. Eu não sei se isso está dentro... Eu gosto de aprender outros instrumentos, eu acho que isso também é muito forte, assim. Mas, assim, multimídia... Isso eu acho que é uma das minhas dificuldades, né? Hoje, assim. Porque eu vejo na internet, como tu falaste, né? Tu não tem uma pretensão, assim, de trabalhar a rede, porque, cara, teus trabalhos são todos organicamente, né? Levantados pela plateia, pelo público, né? Tipo assim, trabalho de mídia, de fazer dancinha, né? Essas coisas todas. Os artistas fazem porque isso faz parte do business, né? Sim, music business hoje, né? Felizmente ou infelizmente, dependendo da tua concepção crítica sobre a coisa, né, em si. Mas a gente tem que aceitar que isso faz parte. A gente fez parte de uma mentoria da Cirrasgo, eu até queria inserir a Karina nessa conversa porque ela estava presente, inclusive a gente ouviu isso, né, das pessoas lá, do music business, né, dos players, né, que eles chamam do mercado da música, né? De que a gente precisava ter um planejamento de social media, né? Essas coisas todas. E que a gente já discutiu pra caramba aqui no podcast. Inclusive, a ideia de eu criar esse canal era para suprir essa necessidade dos artistas falarem um pouco mais pro público de uma maneira que não fosse tão plástica. E o que eu observo nas redes sociais é essa plasticidade, que capita, sim, claro, dentro de uma técnica que é publicitária, né? Só que, cara, nada melhor do que a gente se inserir mesmo no campo da produção artística, como tu acabaste de falar, pegando, né? Tendo essa ideia da verdade, da veracidade, do concreto ali, para que o público possa sentir essa verdade, né? E aí já vou te fazer rasgar mais um elogio aqui. Passa uma verdade muito grande. Eu acho que talvez seja por essa composição ou esse interesse que tu tem nas áreas artísticas, multiartísticas, né? E aí eu queria dialogar com a Karina em relação a isso, do teatro, né? Como é que foi encontrar o Iris no teatro, assim? Como é que foi esse processo? Fala um pouco mais dessa relação do teatro. Tá, eu vou pegar um pouquinho anteriormente, beleza, né? Porque assim, eu me vejo enquanto uma arte educadora. Legal. Eu sou uma pesquisadora da arte, afinco, e sou professora, né? Acho que a profissão, a arte de ser professor, que é uma arte também, uma arte ligada à educação, nos leva a essas multifaces, assim, né? Só para entrar um pouco nesse processo que vocês estavam conversando.
Meu encontro com o Iris no Pauta Negra, né, como eu falei, ele entra com o processo de um convite da nossa diretora, que é a Ingrid Gomes, mulher incrível, e aí também eu acho que a gente precisa enaltecer também bastante as pessoas da nossa geração, né? Eu acho que o podcast, principalmente que vocês estão trazendo, são as gerações do aqui e agora, né? A gente tem as nossas referências, mas as nossas gerações que compartilham esses momentos com a gente são incríveis, assim, né? E a Ingrid, ela tem um potencial maravilhoso. Então, quando eu fui pro Pauta, o Iris recebe esse convite. Na verdade, esse convite é pro Borblu, que também é um artista... Foi pra nós dois, e aí, só eu fui. só que só tu fostes, Só né? E para compor essa parte da sonoplastia, que na verdade é uma sonoplastia ligada a uma trilha sonora, porque o Iris traz Sereia do Rio para esse processo, né? E é o que fala o Pauta Negra, o que fala o espetáculo Pauta Negra. Sim. Desde o seu título, né, que já coloca em negrito, em negrita muito qual é essa pauta, qual é a pauta das mulheres pretas, das mulheres não binárias, das mulheres trans. E até a gente discute esse processo, porque o Iris, ele é uma pessoa amazônica, né? Lida como uma pessoa branca também. Então, tudo isso entra na nossa discussão do Pauta Negra, né? E foi um processo riquíssimo. Nós tivemos 2 temporadas, tanto na ETDUFPA quanto também em outros espaços, inclusive em Coraci nós nos apresentamos. A ideia era mesmo pular, né? Ou então mesmo quebrar esses muros da academia e levar o teatro a todos, né? Porque a arte ela é um processo que ela tem que ser o nosso café da manhã, todos os dias, entende? Ela não é algo que está distante da população. Ela é algo que a população lida todos os dias para sobreviver. A arte não imita a vida, a arte é a vida para gente que trabalha com arte, que sobrevive dela, inclusive economicamente, né? Ela não é um hobby. Então, o Pauta Negra traz essa vivência para o Iris, e o Iris começa a abraçar isso, né? Eu acho que já está um pouco na veia artística dele também. A gente fez uma coisa junto logo no O Iris está em algumas cenas fazendo essa parte da trilha sonora. Inclusive, na minha cena, ele entra cantando uma música do Martinho da Vila, que é Conto Africano, que eu vou falar de uma cena sobre mulheres que sofreram processos abortivos, né? E como é que é essa saúde no Brasil para isso. Entre outras coisas, né, ancestralidade. Então ele entra com essa música, e ele entra também com a música Sereia do Rio, né, no ápice assim da apresentação do espetáculo, que se torna um manifesto. Eu gosto de falar nisso porque assim, o Pauta Negra foi um dia antes da gente se apresentar, foi um dia da posse dessa criatura que está aí, dessa abominação que está aí. Então ele sai do caráter de espetáculo e vira um manifesto. A gente senta, esse dia foi um momento muito emocionante pra gente, né? Da gente, quais são, o que viria para os nossos corpos na rua, porque nós somos alvo, né? Nós somos alvo desse desgoverno que está aí, desse fascismo que está aí. Então a gente sai com essa resolução de transformar esse espetáculo num manifesto. E é muito legal, e a gente tem projetos futuros para que ele volte, né? Hoje com um número menor de atrizes, né, participantes, porque eram mulheres também dos interiores, né, nem todas vão poder continuar, mas a gente quer levar esse espetáculo também para outros espaços. Pô, pode crer. Tens alguma pretensão assim de colocar num ambiente aberto? Nós estamos escrevendo ele. Olha, meninas, eu vou falar aqui, né? Nós estamos em processo com ele para alguns projetos, assim, o Pauta Livre é um deles. A gente também quer levar ele para espaços como o Centur, como o Valdemar Henrique, e assim, a nossa ideia enquanto Pauta Negra é sempre trabalhar nas praças, mas a gente vê uma política também de que hoje esses espaços, eles não... Ou você tem um projeto social ou uma emenda parlamentar para que você possa ocupar esses espaços que são ditos públicos, ou você não vai, né? Então a gente está aí querendo levar ele para esses espaços, mas também pleiteando ver esses espaços como o anfiteatro da Praça da República, como tem também outros espaços. A Ananindeua tem um, Cidade Nova, se eu não me engano,
Inclusive, até perto de casa tem um que virou... Ocupar os espaços mais próximos da periferia também, né? Quem sabe a gente não consegue Cremação, Guamá, que tem um espaço cultural também fortíssimo de teatro. Teatro feito em escola. Então, a gente quer muito. A gente foi para a biblioteca no Guamá, apresentamos o pauta lá. É muito interessante porque são em Coraci, porque assim, o espetáculo ele pode ser feito completo ou ele pode ser feito algumas cenas, porque as cenas por si só também funcionam soltas. Funciona solta porque elas suscitam uma discussão, né? Cada cena ela já pode ser utilizada. Cada cena ela muito bacana esse isso, processo. Né? E vocês já fizeram alguma tentativa de levar isso pro audiovisual, pra internet? Nós temos ele gravado no YouTube, inclusive a gente inicia até um processo que a gente vai se descobrindo. Mas ele tá no YouTube. Que é legendar, a gente sim, claro. O Iris também tem. Tu falas que tu não tem um processo com a questão digital, mas ele tem, por exemplo, ele tem uma coisa de transcrever que é incrível, que eu acho que é uma coisa que nem todo mundo se propõe a fazer. Transcrever, legendar. Que é algo também... que chama de descrição de áudio para pessoas mudas. Ele legendou o espetáculo todo. Não, tá falando só de legendar os trabalhos. Porque assim é um... Isso dá um trabalho mesmo. Legendar assim na íntegra. Na íntegra. Então eu mais ajudando ele mais assumindo esse processo, porque como a gente funciona como artista independente, a gente ainda não tem essa equipe para poder pagar e todo mundo fazer. Então a gente vai curioso mesmo, trabalhando, estudando, pesquisando, para a gente poder apresentar algo que possa entrar, né, nas questões das mídias sociais, né? Sim. E olha, a gente não sabe... Finalizando essa pergunta, só fazer uma consideração rápida. A gente não sabe o quanto isso está sendo importante agora para nós que estamos lutando contra essa abominação que está aí na sociedade. Porque eles só venceram porque tiveram o domínio disso. Sim. Então é muito errado a gente pensar que nós não temos que estar nesse ambiente. Não. Nós temos que é um estar, lugar, sim. é um ambiente de luta também. É um espaço público que é de resistência. De resistência. Com certeza. Então, cara, parabéns pela iniciativa de vocês de realizar isso nas redes sociais, do Iris também, de sempre trabalhar essa questão de estar ali curioso. Sou curioso. Você tá sempre fuçando. Que quebra tudo que é curioso. Porque é necessário. Muito importante. É necessário, é importante, ainda mais agora, nesse momento que a gente precisa pra caramba disso. Eu acho que eu só não falei do Tapuia, né? Sim, do Tapuia Mas assim. Mas beleza. Acho que tu pode falar do Tapuia. Pode falar. Então. A segunda pergunta seria essa, Iris. Indo pro Iris, a tua produção artística e musical entre parceiras e parcerias, né? Empreendimentos artísticos e projetos. E aí tu pode falar das parcerias mais legais, assim, da tua realização de carreira agora nesse período todo e tal. Só lembrando assim que eu não faço essa coisa toda multimídia, não é porque eu não tenho pretensão, sabe? É porque eu tento fazer o que eu posso com o que eu tenho. Entende? Então, quando eu faço vídeos pro YouTube, por exemplo, que eu tô há um tempo sem fazer já, eu penso, eu só tenho um celular para fazer, então eu vou tentar captar um áudio melhor com outro celular, talvez, sabe? Então, são esses recursos que eu tenho e eu faço, e acaba ficando mais próximo também, sim, mais real, sabe? E aí, é isso. Mas eu tô sempre estudando formas de tentar encaixar com a minha realidade, sabe? E ao mesmo tempo engajar. Pois é, mas a gente tem um projeto aí que é o Zelo. Pois é. Falaste um pouco porque o Zelo teve toda essa expertise aí com os celulares e... Pois é, eu uso há muito tempo o gravador do celular, então foi uma ideia muito legal. Na pandemia, não foi também uma parte da construção dele? Foi durante a pandemia também. E, bom, o valor das parcerias, né? Perguntou das parcerias. Posso falar primeiro do Arraial, ou primeiro do EP, né? Primeiro que o EP, o Das Águas desse Rio, foi o Marcel que me chamou, então ele abriu portas. E eu acho que foi a primeira parceria, assim, né, para fazer um produto, não é? De toda essa vivência que a gente estava conversando. E, resumidamente, acho que depois eu vou poder falar um pouco mais lá na frente sobre isso. Sim, pode ser. Bacana. E... recentemente, né? Eu acho que eu considero a Karina uma parceria muito grande para mim, assim. Porque no Pauta eu tive a oportunidade de participar ali numa vivência de teatro
Mas ao começar a gente ter um relacionamento, a gente começou a participar muito da vida, assim, tipo, ela da minha ou da vida dela. Então eu comecei a acompanhar ela nos processos, né? Ela fez uma performance lá na minha casa na pandemia, incrível, e eu fiz toda a sonoplastia, justamente tentando montar, sem conhecimento de programas, sabe? Sim. Fazendo com celular mesmo, não, vamos ligar essa caixa no Bluetooth, quando tu fizer isso, aí eu ligo essa, sabe? Então a gente foi fazendo desse jeito. E foi incrível, não foi? Foi. Então eu sempre tô acompanhando ela nos processos. E ela tá sempre no meu apoio também. E aí ela também entrou pro grupo, né? Fazendo a percussão e o backing vocal. A gente também tem parceria musical. A gente nunca gravou assim uma música nossa. Mas nesse teu projeto novo eu tenho contigo... Sim. A gente musicou, não foi? Eu tenho uma dramaturgia que ela tá em processo de publicação, né, de jovens escritores paraenses, que ela se chama De Frente para o Rio. Pode crer. A Icoaraci, né, que é uma homenagem a Icoaraci, mas na verdade é uma homenagem a todo esse rio que a gente se encontra de costas para ele, né, de certa forma, né, que ele foi margeado dessa forma, a urbanização foi tapando esse rio. Cais virado, aí, né? Ele, que é até nome de banda. Cais virado pra dentro, né? Cais virado pra dentro, é isso Cais mesmo. virado. E nesse, que é uma dramaturgia, mas acaba tendo uma peculiaridade do musical, porque são 9 músicas construídas aí, letra minha e parceria e harmonização do Iris aí pra... Ela já tinha as melodias todas. Entende? Eu só fui colocando os acordes que eu conheço. Isso aqui tem a ver com isso aqui dá isso. Então ela já fez. É porque eu não gosto muito de me colocar trabalho. nesse lugar. Acho que o músico tem mais propriedade. Foi a compositora, autora e compositora. Eu só fiz a. Não, o resto, só coloquei o violão. E eu ajeitei algumas coisinhas aqui e tal. Esse acerto de conta a gente tem na hora de fazer a ficha técnica lá, saber quem produziu o quê, de mandar lá pra associação lá de compositores. O ECAD. O ECAD, aí o BC, o Abramo, não sei lá, e você resolve. Bem, a última pergunta do nosso bloco, do segundo bloco, tá muito bacana essa entrevista, cara. Que eu queria te fazer, qual é a pergunta? Uma pergunta mais técnica, que é aí que o nosso público que assiste o nosso podcast, ele é um público também interessado em música. Interessado na tecnologia da música, então tudo que a gente pode aproveitar dos artistas que vêm aqui, a gente fala, olha, tu usa tal material, tu usa tal, né, elemento técnico, que é exatamente esse público que é mais full música, que busca o canal para entender sobre dicas, né, de composição, de letra, de formas de cantar. Então vem essa pergunta agora para encerrar nosso bloco, que tu tem alguma dica assim de postação vocal, de preparação para ou até mesmo artística, também pode envolver a Karina nesse aspecto de preparação para postura de palco. Vocês têm isso? Vocês se preocupam com isso? Vocês podem dar alguma dica para o nosso público? Sim, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que foi um baque, assim, quando eu entrei no curso de canto, foi que eu ia cantar sem o meu instrumento, né? Isso tira totalmente a minha armadura, né? Que é o meu violão. Então, quando eu estou ocupando as mãos no palco, eu não preciso me preocupar o que eu vou fazer com as minhas mãos, porque elas vão estar tocando. Né? Então eu comecei a entender de outra forma que o meu corpo precisa estar e precisa crescer, né? E aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso, né? E claro, tem técnicas no palco de ocupar o palco. Isso a gente também vai trabalhando o psicológico, né? De saber que a gente está ali, a gente ia dormir no palco, o palco é meu, então eu posso andar, eu posso parar, eu posso, sei lá, fazer gestos. Isso é uma construção também. E uma coisa muito importante que eu entendi, que eu não sabia antes do canto, é que a nossa voz, ela tem vícios, né? Então, assim, eu posso trabalhar esses vícios. Então, às vezes a gente escuta a voz de alguém e pensa assim, tem uma coisa estranha na voz. Eu não vou falar porque é meu amigo, porque... Mas, na verdade, aquilo pode ser desconstruído. A gente pode pensar os caminhos da voz, né? E é isso que eu entendo, por exemplo. Eu estava tentando cantar uma música do Milton, que é a Travessia. E aí tem uma parte que fica muito alto, né? Meu caminho é de pedra. E aí quando chega nessa parte, eu penso, eu preciso achar o caminho da minha voz aí. Como é que a minha voz vai fazer esse caminho sem parecer que eu tô gritando? Sem parecer que, sabe? Pode crer. Então, assim, a gente pega toda a música, as partes fáceis já sei, agora eu vou nessa parte difícil. Sim. Essa é a técnica que a gente usa para estudar uma música na hora de cantar. Então essa parte difícil, né, o que eu preciso? Mais apoio
né? Diafragma, sim. Eu preciso ter uma postura também, porque eu sei que vai ser uma parte que vai exigir mais de mim. Sim. Eu preciso entender de que forma, como minha voz... Onde é que eu fico tenso quando eu canto essa parte? Se eu me preocupo, né? Quando eu chego na parte... Quando é uma parte difícil, a gente costuma enrugar a cara. E o público acha que isso é só uma firula, né? Do artista, às vezes Não. tá com o rosto assim, mas... Ou fazer uma Ou posição... então, tipo, o Caetano, que ele faz abre, muito né? assim, né? que ele vai muito assim... E isso tem a ver justamente com... Se eu quero ir pra cima, então eu não vou fechar minha cara. Eu vou abrir o meu rosto. Chama de maneirismos, né? A gente acha que é só um isso é- maneirismo, não é? Tem toda Não é, uma... então existem essas... Porque a gente tá cantando, a voz, ela sai do meu corpo. Então, tudo que o meu corpo faz, a voz vai refletir isso. Então, para quem quer estudar canto, eu recomendo a EMUFPA, inclusive, a professora Joelma, muito obrigada. Olha, palmas. Já vai. Porque isso mudou a minha vida, assim, a minha percepção, não só na questão do canto, mas entender a minha música como algo profissional, entende? Eu juntei isso com o carimbó e entrei num curso, E aí eu lembro uma vez de um episódio que eu tava cantando uma música que era, sei lá, Roberto Carlos, e aí eu comecei a cantar, aí a professora falou assim, tu tá cantando igual carimbó. Eu falei, quê? Tipo, existe isso? Eu tá cantando igual carimbó? Sim, porque tudo que a gente canta existe uma forma específica, né? Então, tipo, a bossa nova é aquela coisa assim, um cantinho, um violão. Quase falada, Não é que não né? tá acontecendo toda a técnica nessa ali. região, né? E o samba, eu não vou cantar ninguém ouviu um soluçar de dor. Não, tipo, eu sei que é outra música que traz uma outra força, então eu vou trazer na interpretação e na minha voz essa técnica, entende? Assim como cantar o rock também, eu vou ter que explorar outras técnicas vocais para cantar um rock. O meu corpo tem que estar de uma outra forma, então é toda uma Isso é o construção. básico, né? Porque, tipo, a Adriana Calcanhoto, ela faz o avião sem asa, ela faz o inverso, ela pega a música do Claudinho Bochecha e transforma em Exatamente, outra mas coisa. é aquela coisa do carimbó também, sabe? Sim. Eu posso pegar aquela música e cantar dessa forma. Não é que é errado, entende? Sim. Mas depende do que eu vou fazer. Eu vou cantar, sei lá, pra minha família num show lá, ou me apresentar pra alguém com a minha banda. Eu não vou cantar desse jeito, eu quero cantar dessa forma mesmo, como é a música. Não é que é errado eu cantar de uma outra forma, Sim. realmente. Mas é que, se for pensar no geral, tô falando só das formas, né, existe uma maneira adequada, não sei se é adequada, para cantar esses gêneros, entende? Sim. Então, assim... Como eu imposto a minha voz, faz todo sentido. Faz assim. todo sentido. Assim, o que eu entendi, então, como aluno, teu aluno agora, é que, primeiro, a gente tem que se preocupar em entender que existem formas. Se a gente quiser se arriscar, ou criar, ou desenvolver, é em cima daquilo que a gente já vê das formas. Como é o caso que eu citei agora da Adriana Calcanhoto, né? Sim. Tipo, ela sabe o que é a MPB, então ela tira uma música, uma letra e transforma ela dentro Isso de um... acontece muito. Acontece muito, né? totalmente. Caetano fez isso com a Caetano música do faz Timbalada. isso. Ixi, faz demais isso. Demais isso. Então não é Acho não que é um bom questão de aquecimento errado. também é Mas muito com o início de importante tudo, tem também. primeiro conhecer, então, né, as possibilidades que as vozes têm. Pô, legal. Mas, por exemplo, se o Caetano for fazer isso com toda a banda, aí quando na hora de cantar ele vai não sei o que, peraí, tipo, não é isso. Agora se ele tá com o violão dele no lugar ali cantando, é uma coisa, entende? A proposta dele é essa. Mas entende? Uma proposta de banda ele vai cantar de uma outra forma. Aí tem a similaridade, só pra encerrar então, aí só me dar uma agora piadinha aqui, que o Leandro é músico da noite aí, guigueiro. E aí eu vi uma vez uma versão do Capital Inicial, daquela ela dormiu, e o cara do sertanejo, né? Canta no calor dos... meu amor! O cara cantando, né? Tipo, do sertanejo mesmo, sabe? Só que a música era rockão, eles estavam fazendo uma versão, só que eles cantando... Aí tá na forma, entende? Como a gente joga, tu percebe a diferença. Pô, o cara tá cantando, tá estranho, Fica tá diferente. estranhíssimo, cara. É justamente isso que Com acontece. certeza ele já entendeu? deve ter tocado essa versão, né? Não rolou no sertanejo? Eu não sei quem que canta, porque às vezes esses caras têm a voz muito parecida, não dá nem saber quem é que tá cantando. É um desses, sei lá, Bruno e Marrone da vida, não sei. Vamos lá, vamos fazer mais uma música pra encerrar esse bloco? A gente parte pro último agora. Qual seria aí? Vamos tocar uma música que explora então essas naturezas da voz aí. A gente pode falar legal. A sereia queria cantar, mas calaram sua voz. A sereia queria cantar,
abertas da minha rua me contam histórias de um rio que existiu. Ali na cigana fazia curva e toda em cruzar partia pra lá, só pra ver o rio passar, só pra ver o rio passar, só pra ver o rio passar, o rio passar, só pra ver o rio passar, só pra ver o rio passar, só pra ver o rio passar, o rio passar. Todo dia era 2 de fevereiro e a água provia pra se viver. Meu porto deixou de ser o cruzeiro e o rio começou a endurecer. Ninguém viu água passar, ninguém viu água correr, ninguém viu água passar, água passar. Ninguém viu água passar, ninguém viu água correr, ninguém viu água passar, água passar. Desde que o rio se foi e eu só vejo estrada velha, rezo para meu Senhor, minha mãe, pra que eu nunca vire pedra, pedra, pedra. Desde que o rio se foi e eu só vejo estrada velha, rezo para meu Senhor, minha mãe, pra que eu nunca vire pedra, 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 oh, pedra, pedra, oh, pedra, pedra, oh, pedra, pedra, oh. Estamos começando mais um bloco, que é o nosso último bloco da entrevista com Iris da Selva aqui no nosso estúdio. E você que está acompanhando a gente no YouTube, eu queria só dar um pequeno aviso: nosso podcast não tem monetização, porque nós utilizamos as músicas dos artistas e os direitos autorais acabam retirando de nós essa monetização no YouTube. Só que nós temos uma campanha de financiamento. Aí do lado da telinha temos um QR Code, você pode fazer a sua doação para o nosso projeto. Como um amigo meu já disse, né, é um serviço de utilidade pública para quem quer conhecer a cena autoral daqui do Pará. Provavelmente nossa pretensão também é cobrir a região amazônica, é nosso interesse, nossa motivação, estamos aqui para isso. Então, se você curtiu esse episódio, por favor, faça a sua contribuição no final ou agora, nesse período, nesse momento, para garantia, né, da nossa estabilidade aqui, nossa infraestrutura no estúdio, né, enfim, que não é de graça, tá? Então, vamos continuar aqui nessa entrevista, Iris. Nosso último bloco, eu gostaria muito de saber quais são os teus projetos para esse ano. O que tu pretende fazer agora? Bom, vou passar na música, porque tem um monte de coisinha. Não, mas pode falar também, por vontade. Tem um bocado de coisa. Bom, assim, principalmente tem o disco, né? Vai ser meu primeiro disco. Ele vai incluir as 4 músicas do EP. Eu acho importante porque
não é velho, mas não é que já é velho, né? Tem muita gente que não conhece ainda. Meu trabalho está no início. Então acho legal que impulsione essas músicas também. E aí a gente tá num corre para tentar lançar em outubro ali, por esse período, outubro, novembro. E tem o Cirrasmo, né? Vou tocar no Cirrasmo. Vamos tocar no Cirrasmo no final do ano. Não sei quando, ainda não tá certo, não tá tipo, não sei as datas, mas eu sei que é um evento importante assim, né? Porque é um festival. E tem um projeto que eu vou tocar Sim. no solo da Karina, né, da sonoplastia também. Mostra cênica. A mostra cênica. Da Escola de Teatro e Dança da UFPA. Eu tô fazendo um trabalho de sonoplastia também, que é um trabalho lá no Casarão do Boneco, que tem a ver com... que envolve uma tinta, destino e resistência. São essas 3 palavras, a gente vai construir dentro dessas palavras. Bacana. Uma sonoplastia para o trabalho das outras oficinas que também estão construindo a mesma coisa em outras áreas. Então esses são os projetos assim, né, que eu vejo curto prazo, médio prazo. Tô aí num planejamento de um clipe novo, ainda não sei qual, estamos aí construindo, são várias músicas. É um disco que também vai trazer uma variedade de coisas, sabe? Do antes, né, da vivência do carimbó e agora do durante, né? E agora, né, que eu tô um pouco mais distante dessa vivência, que eu tô nesse circuito centro e tocando muito só também, menos com a banda nesses últimos meses, então pode crer. Isso tá me levando também para outros lugares, outras percepções do som. O teu EP, o Zelo, ele já meio que ensaia um pouco disso, porque tem muita coisa eletrônica já assim, muita pegada, efeitos, né? Achei interessante essa... É uma abordagem muito nova, é único. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Né? Até agora ninguém. É só tu tá abrindo portas, né? Tu tá abrindo portas. Tem algumas referências assim, mas não é que eu pense nas referências, né? Mas sempre tem as referências ali por trás daquilo que a gente tá fazendo. E eu acho interessante porque o Das Águas desse Rio era meu objetivo assim de fazer uma coisa muito regional, não muito regional, mas que trazer esses elementos do carimbó, trazer a poética, trazer nas letras isso, quebrar a ideia também de que o lundu é só uma dança, é uma dança sensual. Na verdade ela criou essa, não era esse o sentido do lundu, tem esse sentido também, mas não é só isso. Então eu quis trazer essa ideia também, falar de uma música intimista, né, no lundu, que tem um andamento mais lento, uma coisa contemplativa. Acho que contemplação é uma palavra que é muito presente no meu trabalho. E aí eu fiz o EP, né, com essa ideia, e aí tem o Zelo, que ele é uma parceria com alguém de fora, então uma coisa, né, dita como regional, e aí faz uma coisa com alguém totalmente lá longe, né, que foi esse processo de gravar no celular, mandei pra ele, manda pra mim, e a capa do disco também foi, do EP, foi uma parceria com o Kaique de Deus, que é fotógrafo daqui de Belém, e a gente não se conhece pessoalmente também, a gente se conheceu na pandemia. Peter também não conheço pessoalmente, então a gente só conversa pela internet. É totalmente desse jeito. Totalmente desse jeito, né? Virtual. Gravei no celular, entendeu? Então é áudio de gravador de celular mesmo a música. Caraca, mano. Mas ele conseguiu captar muito bem esse timbre, essa coisa de água no próprio Sim, som. é notável isso, né? Muito bom, assim. E quando eu ouço, eu ouvi o teu EP, cara, em várias viagens, assim, de ônibus pela cidade de Belém, sabe? É muito bonito, cara, assim, tu ouvir uma trilha, Imersão, é como se fosse exatamente, uma imersão, assim, tu tá... Um tempo de uma viagem, de um deslocamento para um lugar pro outro. Isso é muito Pouquíssimos já vieram aqui que eu comentei isso, assim, tipo, naipes de um Bruno Rabelo, assim, com o Cais Virado, sabe? Esse teu Cais Virado, mas por isso também, que são músicas que eu ouvia, que eu ouço quando eu vou transitar, sair da minha casa para algum lugar, quando eu vou fazer alguma viagem. Essa é a minha trilha, cara. E, cara, poxa, muito, muito bom, parabéns mesmo. A gente tem um sinal aqui no nosso canal, que é esse, ó, do toque, que a gente dá para agradecer a nossa visita aqui, a sua visita de vocês. E eu quero fazer a última pergunta para encerrar então nossa entrevista. Vocês gostaram da entrevista de hoje? Tá muito legal. Pô, fiquem à vontade para voltar com vocês. Se tivesse mais uma hora de entrevista, ia estar mais perfeita. Mais legal, né? Não, eu adorei. É por isso que vocês precisam ajudar a gente, tá, gente, no canal. E a última pergunta é uma pergunta para encerrar, então. A gente sempre faz essa pergunta para os artistas que vêm aqui, que é
qual é a tua projeção sobre o futuro da música paraense? Já que nós estamos bem localizados aqui, conhecemos bem nossa área. O que tu tá achando dessa nova produção da música paraense e da tua vertente nesse processo? O que tu pode dizer? Eu sabia que o que eu queria, como eu falei no início, né, sobre a identidade, o carimbó, eu sabia que isso era algo importante, como eu falei, pra mim. Mas eu não sabia que ia ter um impacto coletivo. Depois que eu fui entender o carimbó enquanto vivência, entender que é um coletivo, né? E aí o que acontece? As pessoas vêm no Instagram falar comigo assim: eu tô fazendo carimbó e eu me inspiro muito em ti, tu é uma referência pra mim. Então, ouvir esse tipo de coisa e entender o que as pessoas falam sobre ser novo me faz entender que é algo coletivo, entende? Eu não sei dizer o que vai acontecer no futuro, né? Eu sei que hoje eu sinto essa necessidade de fortalecer o lugar e fortalecer principalmente também parcerias minhas mais antigas, de amigos que também são artistas muito bons e que ainda não conseguiram lançar um trabalho que no futuro, que pode ser mais um trabalho de peso, né, como muitos outros que estão sendo agora, né, para ter registro, né, pro futuro, entende? Então eu não estou pensando necessariamente numa cena ou numa coisa específica, nesse som com esse, porque não é bem desse jeito que a gente tem que, para mim tem que estar fazendo as coisas, porque esse fazer ele traz mais segurança, eu acho, assim, pro futuro, entende? Então agora eu tô numa parceria com um amigo que há muito tempo a gente não compunha juntos, inclusive as músicas do EP, ele também é uma referência para mim de música. Compus as músicas, ele me ajudava, assim, nos ritmos, eu ajudava ele. Então agora ele tá voltando, a gente tá se encontrando de novo para compor, e a gente tá tentando organizar um lançamento para ele, do trabalho dele. Então, pode dizer mim, quem é? Tá em segredo de justiça. Não, é o Elton. É o Elton. Ele é uma pessoa que é uma referência pro meu trabalho, assim como o Burblu também, que tá para lançar um EP, né? São pessoas que ainda não estão inseridas nessa cena, mas que são essenciais para a construção da minha poética também, dessas parcerias mais antigas que eu tenho, e que eu sonho em ver esses trabalhos aí também, sabe? Mas o trabalho é muito bom. Então eu vejo dessa forma, sabe? De ver esses trabalhos lançados, esses produtos, vamos dizer assim, para que no futuro as pessoas, as próximas gerações possam escutar e também criar alguma coisa que eu não faço ideia, sabe? Assim como eu vim com esse intuito de querer criar alguma coisa. Queria uma outra, não sei, sabe? Eu não sei dizer desse futuro, só sei. Porque tem essa dúvida que tá na minha cabeça, né? Tipo, a gente falou de carimbó, a gente falou de MPB, e também tem um lance da música tradicional. Né? Tu estás a fim de entrar nessa seara comigo ou não? Tipo, eu tenho uma dúvida, sabe? O teu trabalho versa sobre o quê? Porque a gente, mais uma vez, a gente participou daquela mentoria, e se tem uma coisa ali que eu tirei de lá também, se posicione, né? Porque os players, as pessoas que querem consumir a tua música, as pessoas que querem te trazer pra lá, que querem te mostrar, vamos falar dessa visão do music business, né? Querem te vender, né, como um produto pro músico, eles precisam saber onde te colocar, em que caixinha. Mas eu não vejo isso no teu trabalho. Isso é uma coisa assim que eu acho foda, porque artisticamente é muito bacana. Eu acho muito legal isso. Mas assim, essa é a minha visão como Leonardo Vitor. Agora o cara lá da CD Baby, enfim, o cara da CD Baby. Que faz a venda, que tava falando disso, de negócios, né? Ele tava jogando na nossa cara isso naquela reunião, né? E aí, o que tu te assume como o quê? Em que tipo de categoria, assim, se tu fosse fosse falar pra alguém desse mercado da música aí? Como é que tu te posicionaria? Eu tenho pistas, assim, pra mim mesmo, sabe? Umas pistas. Como eu falei, né? Lá no release eu coloco MPB com elementos do carimbó. E aí tu falou uma coisa interessante no início sobre... já tentaram fazer isso? É porque eu acho que é diferente de você pegar um ritmo, se apropriar e colocar numa música. Entende? Agora, vivenciar uma coisa e a partir dali criar, eu acho que é outro processo. Isso demanda tempo, sabe? Demanda dedicação, atenção, sensibilidade com aquilo, entende? Não é só usar um banco de ritmos aqui que eu vou colocar.
sabe? Então não é só essa habilidade, a inteligência de usar, ver o que se encaixa melhor numa música para fazer um som. Então eu trago essa verdade, esse tempo, sabe? É por isso que matura, é por isso que eu sinto que as pessoas escutam em qualquer lugar e dizem, pô, eu adorei. Teve um cara de Israel que veio falar comigo e falou assim, eu não entendo uma palavra do que tá escrito na tua música, mas eu me sinto totalmente conectado. Eu falei, caraca, peraí, eu vou traduzir pra ti. Ele, pô, tem tudo a ver comigo. Eu falei, pô, tá vendo? Sei lá, por isso, como eu disse, no release eu coloquei MPB com carimbó, para as pessoas entenderem que, no geral, foi isso que eu identifiquei no meu toque. Aí o toque já muda pro carimbó, aí a fala já fica um pouco mais, projeta melhor a voz. Procure saber, né? Como diz o Gil, né? Eu não... Procure saber. Procure saber, não Se sei. você não sabe o que é explicar. carimbó, procure saber primeiro, antes de consumir meu trabalho. Exatamente, eu não sei explicar, porque eu sinto que tem tanta riqueza justamente desse coletivo, Sim. dessas pessoas que constroem também indiretamente no meu trabalho, que é difícil definir, entende? E, pô, tinha uma outra coisa, mas eu acho que eu queria muito falar isso, porque passava pela cabeça e eu esqueci a ideia, mas era isso que eu queria falar também. E aí, Karina, tu complementa isso? Olha, cenário musical. Assim, eu acho que a cena da arte, como um todo, Sim. em Belém, ela passa por vários processos, né? E aí não vou ser tão leve como eles, é porque ele é uma pluma, né? Eu sou um pouco mais densa, assim, nesse processo. Quando tu falar, talvez eu capto aquelas críticas que eu faço. Eu acho, assim, que o processo do cirrasmo, ele foi muito importante, né? Mas eu acredito que existe um processo em Belém que aí a gente vive muito eternizado na música do Mosaico de Ravenna, que a gente às vezes não se identifica com o que sai daqui nosso, sabe? Eu acho que existem muitos artistas produzindo, inclusive do próprio cirrasmo, que não são chamados por circuito do próprio cirrasmo, sabe? Eu acho que essa seleção que teve agora, Super Choque, Íris da Selva, Mobile, entre outros artistas, eu acho que poderiam ser utilizados de uma melhor forma, até mesmo de se encontrar, de construir junto, de produzir trabalho, de conversar, como tu estás fazendo, chamando a gente aqui agora, que eu não vejo essa contrapartida do cirrasmo, né? E deixo esse recado para eles mesmo, né? Para que eles possam se antenar com isso, assim. E aí eu não vou fazer levantamento dos artistas que estão sendo chamados para outros processos, porque eles também estão vivendo os processos deles, né? Sim. Não é isso que eu quero levantar aqui. Mas acho que só um encontro no final do ano, para todo esse processo que a gente viveu, que parece que abre um hiato até o final do ano para a gente se encontrar, para mim não é suficiente, eu creio que para nenhum artista né? Sabe? E aí, quando eu falo nisso, que eu vou para um processo que vou viver o teatro, né? Quando entra o teatro na minha vida, entra um processo de sair das caixinhas, né? Porque o teatro, ele é uma caixa preta que abraça todo mundo. Ele abraça a música, ele abraça o circo, a palhaçaria, ele abraça a performance, ele abraça tudo. E aí eu consigo me encontrar um pouco enquanto arte educadora, enquanto pesquisadora da arte, e eu convido as pessoas também para sair das suas caixinhas, né? Porque talvez seja isso, tu não tá encaixado num processo único, enquanto tu não és uma pessoa que vivencia o carimbó somente. Tu vivencia a MPB, tu vivencia um pouco da sonoplastia cênica e trilha sonora dentro dos teus processos. Tu vivencia as tuas próprias referências musicais que tem a ver com a tua geração e também com as fontes que tu pesquisaste. Então, assim, é muita coisa, sabe? A gente é múltiplo. Isso. Né? Sair das caixinhas é muito importante, sabe? Por mais que a sociedade como um todo tente nos colocar dentro delas o tempo inteiro, né? A própria questão de gênero é uma questão também de se encaixar na questão da binaridade, né? Então, assim, eu deixo essa ressalva, assim, né? Porque a gente possa... Tem uma coisa, Léo, que para mim era única nos movimentos estudantis e movimentos sociais, que eram os encontros. A gente sabe muito bem disso. Vivenciar os encontros, a gente se encontrava com tanta gente de tantos cursos,
Letras me proporcionou isso, o movimento político me proporcionou isso. Então acho que a gente precisa se encontrar mais para produzir, para fazer arte, para conversar, para também, enquanto educadores, ver as propostas que a gente tem para essas gerações que estão aí, sabe? Eu sinto falta da gente se encontrar. Né? Claro que a gente vive uma questão pós-pandêmica, que na verdade ainda estamos em processo de pandemia, mas a gente precisa dessas conexões, Só sabe? que isso não é pautado, mais que pré ou pós, ou durante. Ou durante, não né? é pautado Por exemplo, esse tipo de encontro. O Iris fez um trabalho todo virtual, né? Com o Zelo. E ele precisou se conectar, né? A internet também está aí para facilitar isso, né? Caso que acontece várias coisas, como a gente está vivenciando uma pandemia. Mas a gente precisa se encontrar, a gente precisa se conectar, se ouvir, se respeitar, porque o que é bom não é só o que vem lá de fora, a gente tem muita coisa para mostrar e a gente tem, como todos, né? Existe uma coisa que, e para finalizar, porque eu falo muito, né? Quanto professora também sou aquela que quando eu pego a palavra, eu venho dela, né? Acabo falando muito, que é o seguinte, o que é música popular brasileira? E o que é música regional? Vou trazer essa polêmica. Porque o que o Iris faz, para mim, também é música popular brasileira. Né? Não está e não é um celeiro de jovens artistas ou artistas consolidados só do Sul e Sudeste. Então, isso também é uma questão que a gente precisa conversar. Porque é música regional ou música popular brasileira? Para mim, a tua música também. Ela está inserida num contexto... um contexto Cara, social, sabe? O Raidol, ele precisa trouxe uma situação isso. quando ele viajou para uma feira, agora recente do sul, do Nordeste, e que ele viu isso presencialmente com os artistas da região Norte. E ele era acho que se não me engano, ele era o único do Pará, no caso ali, né? Ele tinha alguns do Amazonas e tal, então eles se encontraram ali, na conversa que ele estava tendo com esses outros artistas. Eles viram que existia, assim, uma exclusão simbólica, sabe, ali, simbólica, porque não é revelada, é velada pelos produtores, pelos empresários, assim, tipo... É muito velado mesmo. Estavam fazendo um agenciamento ali naquela feira de empreendedorismo da música que ele participou lá, e eles enxergam ainda o Norte como um grande exotismo, cara. Sim. Como exótico vem da palavra, assim, de fora, porque a gente né? nunca vai... Como se não... Pra música popular brasileira, a gente sempre fica no Amazônia quadrante do regional. Na Amazônia é legal. Nós somos música popular brasileira. Inclusive, nossa literatura é popular brasileira, né? Se a gente falar dos nossos grandes, Dalcídio, falar, enfim. Então, por que a gente sempre está enquadrado no regional? Isso é uma questão de... Na live, eu tava fazendo uma live anteontem, e aí o menino perguntou assim, tu acha que a nossa... Ele falou exatamente essa pergunta do regional, não sei o quê. Aí eu falei, mano, tipo, o Milton, por exemplo, ele faz música regional, né? Tu vai escutar a obra do Milton, ele fala do trem, fala do milho, fala de um monte de coisa. Minas Gerais. Minas Gerais, total. Mas a música popular brasileira. Tem um disco chamado Minas e outros Gerais. Sim, verdade, gente. Entendeu? Então, tipo, mas é considerado música popular brasileira, né? E toda a cena de Minas Gerais é considerada música popular brasileira. É de grandes referências. E é uma grande referência, né? Aí ele falou assim, então quer dizer que pra cá, no caso, só não estão nem aí. Tipo, só ignoram a gente. Eu falei, também. Rola isso, claro que rola. Tipo, essa coisa de ignorar, ou então de usar a geografia como um empecilho, né? Tipo, é muito longe chegar lá. Custa muito caro chegar em Belém, saca? Ou então, achar que quando a gente finalmente é importante de alguma forma, né? É porque a gente tem algo a oferecer, como um banco de alimentos típicos, sabe? Ou então, nossa, quantos gêneros musicais interessantes. Vamos gravar todos eles aqui na minha caixinha, levar para algum lugar e fazer minha música lá no Rio de Janeiro. Sim. Saca? Então eu acho que essas vivências, realmente, esses encontros são muito importantes. As práticas. Né? Por que só o fulano... Uma vez o professor perguntou isso pra mim. Por que só a música do Beethoven é lembrada, por exemplo? Por que os outros milhares de compositores da época não são? Ele falou... Aí a gente ficou numa loucura assim. Ele falou... Bom, uma das respostas que eu posso dar não é definitiva, mas é porque as práticas são menos valorizadas do que a finalidade, né? Tipo,
os produtos do Beethoven chegou Sim, até lá. pois é, Mas chegou as até lá. práticas ficam perdidas, saca? Isso mesmo. E a gente tem esse compromisso agora de reconectar essas práticas. Pois é, isso E mais uma vez, só reforçando, Sim. o nosso objetivo aqui já estamos estourados no tempo, né? Mas nosso objetivo aqui é esse, cara, no podcast. É construir, criar, desenvolver essa narrativa de prática. Porque essas histórias, elas vão estar registradas, cara. No tempo, no espaço. A internet tá aí, saca? Vai ficar. O meu objetivo com o podcast é isso, dar essa resposta que exatamente me incomodou muito durante esse período. Então, foi logo em seguida por causa disso. Eu já estava com essa ideia de montar o canal há um tempo, antes da pandemia. A pandemia só me reativou nesse desejo e agora eu estou conseguindo concretizar também graças aos nossos parceiros aqui, que também, de certa maneira ou de outra, direta ou indiretamente, sentem o mesmo incômodo. O Leandro também, das Time Frogs, a Paola, que é produtora deles, também trabalha com eles e também é casada com outros integrantes da banda, então vivencia isso na prática. O que é isso, né? Todos os dias você está criando trabalhos, projetos e o que você vai... para onde, né? O que é que as pessoas vão ver desse trabalho? Sim. O que é que elas vão sentir disso? Então, para fechar com chave de ouro aqui nossa entrevista do mês de maio, quero mais uma vez fazer esse gesto para encerrar nossa entrevista. Opa. Fechamos com chave de ouro, cara, porque tu fechou toda essa construção do mês, dos artistas que já vieram aqui. Sintetizou tudo o que a gente já falou, sabe, com os outros entrevistados. Vamos de música para encerrar, então? Eu tenho um pedido, você pode realizar meu sonho? Posso. Meu pequeno eu, quero que você execute essa aí pra gente finalizar. A sereia queria cantar, mas calaram sua voz. A sereia queria cantar, mas calaram. Calma aí, deixa eu te falar. Tenho sentido bem mais do que vejo, pois a pele que me habita é uma esponja e fazendo as contas nem sempre eu dou conta de mim. Só peço o ouvido e uma ponta. Não fazemos de conta, não somos crianças, mas tenho lembranças que me deixam bem. E eu não me acostumei, o tempo não passou. As mágoas que criei se alimentam de dor. O puro se sujou e a lágrima caiu. De tanto que pingou, agora virou rio. Nadando nesse imenso meu pequeno eu, fazendo orações com a mente de um ateu. Mas ela entendeu que o tempo só se vai e que o olho da gente não olha pra trás. Calma aí, mas quero lembrar que hoje eu acordei feliz. Sei que a vida alivia, ela é dona, me tira do coma pra eu sair da cama e cuidar de mim. Só peço alimento pra alma, inspiração, calma e amor dentro e fora.
voz que ouvi em meio à solidão, achais que recebi canções no violão, o olhar de minha mãe, sem cobrar um tostão, sem arrancar pedaços do meu coração. Mais forte do que penso, mais fraco do que sinto, eu sei que minhas veias apontam um caminho, o tempo me contou, eu sei como chegar, meu peito guarda a bússola de um bom lugar. De um bom lugar. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Valeu mesmo. Duas coisas que eu ia falar, mas posso falar aqui pra vocês, né? Pode, fica à vontade. Né, que até a Karina citou sobre não binarismo, é uma coisa que eu falei bem pouco, assim, que eu queria ter falado, que era sobre essa questão mesmo de estar num carimbó, né? E isso era uma coisa assim que eu queria muito ter falado, que na hora eu não... A importância de estar ali, sabe? Não, eu falei sim. A importância de estar ali enquanto uma pessoa não binária. Ah, sim, não, Que eu comentou. achava que era sim, só... sim. Ah, mas caramba, eu tenho um lado menino, o que eu faço? Sabe? Tipo, só me lamento? Não, tipo, a gente quebra então esse binarismo. É. E... Uma outra coisa que eu ia falar... Ah, sobre as referências da voz, né? Sim. Eu percebo que eu ouvi muito Los Hermanos, viu? Tipo, muito, e Beatles, eu ouvi muito. Olha a cara do Bruno. Eu ouvi muito, e é muito doido porque as minhas referências vocais não eram mulheres, nunca foram mulheres. Então, as minhas referências vocais eram de homens. Pode crer. Sabe? Isso, imagina, né? Geralmente quando tu escuta, por exemplo, o professor João, a Gal, tipo, tipo, eu penso assim na Gal, pensando umas vozes assim, Lucinha Bastos, e tipo, eu pensava, caraca, eu não tive referências de mulheres na voz. Agora eu tenho mais, mas antes eu não tinha. E isso foi interessante, ao mesmo tempo que não é algo que pode, não é problemático, mas assim, é problemático, pode se discutir. Mas isso trouxe uma outra coisa pra minha voz também, sabe? Imagina, eu tenho um timbre, né? Tipo, agudo, uma voz feminina. Aí eu tento imitar o Marcelo Camelo, por exemplo. O que vai sair? Uma outra coisa. Entendeu? Eu acho que eu tô fazendo parecido, mas vai sair o Iris tentando fazer isso. Saca? E aí quando eu trago isso pras minhas próprias músicas, eu percebo essas nuances na voz, assim. E eu acho que isso até hoje me acompanha, assim, essas referências. Porra, pode crer. Masculinas de voz. Eu tenho algumas referências, mas assim, são muito pessoais. Pode ser que se eu externalizar assim, vai ficar nada. Venha no entardecer, se envolver em minhas mãos. Eu sou água, mas guardo segredos de trovão. Eu trago arco-íris na chuva, sou os seios do mar. Não se esqueça, Odoiá. Chegou